Fala, jovem, tudo na paz? Você quer matar o seu ego? Tô até de luta aqui, ó, para falar da morte do ego. Nesse vídeo de Despertar da Consciência, eu sou Felipe Galhardo e vou falar sobre a morte do ego. Muitos seres começam a despertar e caem nessa matrix de que o ego, começa a falar mal do ego, começa a querer matar o ego, fala que tem que se libertar do ego. Oh, meu Deus, para com essa ilusão. Você, meu filho, você é o ego. Se não fosse o ego, você não existiria. Porque a gente tem duas partes de nós, a individualização e o todo. Então, se não fosse a individualização, é o que muitos chamam de ego. Se não fosse o ego, não existiria individualização. A outra parte que nós temos é igual de todo mundo. É o ser, é o todo, é a consciência. É igual de todos e é nesse fator que todos somos um. O ego é o que faz é o nosso ser único. É o que permite que a gente faça novas criações. É o que permite que a gente tenha novas experiências, novos desejos, novas sensações. É o que permite que a gente crie mundos diferentes, crie realidades diferentes e que torne a criação atrativa. Então para de falar de matar o ego, de morrer o ego. Você quer matar a criação de Deus? Você não entende que foi Deus que criou o ego? Para com essa ilusão, meu filho. Aceita o ego. Porque o seu ego é a beleza que existe em você. Se não fosse o seu ego, você não existiria. O seu ego nunca vai deixar de existir. Não importa o quanto que você expanda a consciência. Porque o seu ego é a sua forma individualizada. Na hora que você consegue desmaterializar o ego, consegue. Na hora que você desmaterializa o ego, você não existe mais, você é só consciência. Se você ficar na frente do espelho falando eu sou, com convicção, sem desistir, eu não sei, pode demorar horas, dias, meses, depende do seu estado de consciência. Aí você vai desaparecer, você vai sumir. O seu ego vai sumir, você vai ver que você não tem rosto, não tem corpo, não tem nada, o espelho vai ficar vazio. Aí não tem mais ego, é só o eu sou, o vazio. E aí não tem mais nada. Para a realidade existir, para a sua vida existir, o ego tem que existir. Então para de ficar condenando o seu ego. Aprende a amar ele. O que você tem que fazer com o seu ego é educar ele, como um pai educa um filho. Como um pai cria um filho. Como um pai treina um filho. Já pode parar o vídeo por aqui, porque essa mensagem já foi muito bem transmitida. Vou tomar uma aguinha. Compartilha aí com aquele amigo que fala mal do ego, que fala que isso é ego, tem que matar o ego, que não sei o quê. Nesses 2 minutos aí, se não quebrar os argumentos dele, pelo amor de Deus. Ó, esse aqui é Hanuman. O que era Hanuman? Era ele é muito semelhante a Cristo, ele viveu para servir. Ele servia os próximos, ele descobriu que ele era Deus. Ele sempre soube que ele era um Deus e ele vivia para servir, ele serviu o homem. E o que era um Hanuman? Um ego. Toda individualização, todo ser inferior é um ego. O contrário disso é o ser superior, que é o ser unificado, a consciência absoluta, que é aquilo que nós compartilhamos, é o atributo que nós compartilhamos. Para eu estar aqui transmitindo essa mensagem para você, o ego teve que existir, o ego do Felipe teve que existir. E para ele conseguir ser canal dessa mensagem, ele teve que estudar, ele teve que passar pelo que ele passou, ele teve que viver o que ele viveu para ele chegar nesse momento, para ele conseguir se abrir, para ele conseguir entender, para ele conseguir poder canalizar e falar para vocês aqui. Então, o ego não é o vilão da história. Não existe vilão na história. O vilão na história é a ilusão. Até mesmo a polaridade positiva e negativa. O pessoal fala tanto de Lúcifer, de Satanás, que é e tal, o mal. Poxa, você não entende? Para de ficar pensando em questão de bem e de mal e pensa em questão de positivo e negativo. Se não existisse positivo e negativo, a própria existência não existiria. Para poder existir, teve que ter esse contraste. A questão é você conseguir entender isso para você viver em equilíbrio. Tudo que acontece, mesmo o mal, o mal, mesmo o mal, ele está servindo para o bem maior, para o seu Criador, a sua maneira. E nós expressamos o bem e o mal o tempo todo. Só que mesmo tudo que a gente faz de bem e do mal está edificando alguma coisa. Vou contar uma história para vocês para exemplificar isso aqui. Por exemplo, esses dias atrás, né, uma conhecida minha foi lá e pediu para mim ajudar ela a fazer uma arte para o Instagram dela e tal, que ela queria fazer uma publicação e etc. Aí eu fui lá e ajudei ela a fazer a publicação. Ela me mandou o texto
E eu fiz as artes para ela e mandei para ela de volta. Ela postou, ficou super feliz e tal. E aí, só que o que ela não tinha me falado é que ela copiou o texto que ela me mandou de outro Instagram, de outra pessoa, do mesmo nicho, que trabalha com ela, que é concorrente dela. E aí, essa pessoa foi lá e reclamou para ela, falou que ia denunciar, que era plágio, que não sei o que, tal. E ela veio falar comigo, ela falou, olha, aconteceu isso, isso e isso. Eu falei, olha, realmente não é uma prática legal, né, a gente copiar e não citar quem que foi a origem daquilo. Mas, para quem tem a consciência desperta, não se preocupa mais com essas coisas, porque só existe uma fonte, que é a inteligência infinita. Todos os outros egos, tudo que eles criam e tudo que eles falam, provém da inteligência infinita, que está usando eles como canais. Então esse negócio de direitos autorais, para quem já despertou, é uma balela absoluta. Não se importa mais com isso. Mas, em termos aqui de matéria, de realidade, terceira dimensão, é uma coisa antiética, né? E eu falei para ela, ó, realmente não era legal fazer isso. Aí ela falou assim, mas o estranho é que ele vem de curso da minha área, aí ele veio super grosso comigo, falou de uma forma arrogante comigo, jamais que eu vou comprar um curso dele. E inclusive eu falei para ele, falei, olha, se você queria vender curso para mim, você não vai vender nunca mais, porque nunca que eu vou querer aprender alguma coisa com você. E bloqueou ele e tal. E aí a gente analisa, por exemplo, mesmo essa situação aparentemente ruim, serviu para o bem. Porque tanto ela aprendeu que se ela for copiar alguém, é legal ela citar, ou que ela pode aprender com aquilo, se inspirar com aquilo e criar a partir dela, a versão dela de transmitir o conhecimento. Ou o rapaz, né, que passou pela situação, ele também aprendeu a ser mais condescendente com as pessoas, ser mais compreensivo, se ele quer ter relações, se ele quer vender alguma coisa para esse público e etc. Com certeza, a próxima vez que isso acontecer, ele não vai ter a mesma abordagem. Então, mesmo aquilo que a gente acha que é mal, que é ruim, colabora para um bem. Vamos pegar um outro exemplo, né? Teve uma vez que certa pessoa criticou o Felipe por causa de algo que ele estava fazendo, e Lúcifer falou através dessa pessoa. Só que o que falou fez o Felipe ficar chateado, fez o Felipe ficar triste, e depois o Felipe teve uma ideia magnífica do que ele devia fazer. E parte dessa ideia consiste nesse canal aqui que eu estou falando com você agora. Então isso é maravilhoso, porque senão ele jamais teria feito isso. Então mesmo a parte luciferiana daquele ser que falou aquilo para ele, que fez ele sofrer naquele momento, serviu para o bem maior, que fez ele mudar uma atitude com relação a ajudar aquela pessoa com quem ele estava tentando ajudar e fazer outra coisa. Essa outra coisa que ele buscou fazer abriu espaço para que viesse a ideia dele fazer esse canal. Então, todas as coisas cooperam para o bem, entendam isso. Ó, não é ler na Bíblia corridamente que vocês vão adquirir expansão de consciência. Vocês têm que pegar uma verdade e ficar martelando em cima dessa verdade, estudando essa verdade, refletindo essa verdade, até que cada célula do seu corpo entenda o que está falando ali. Não basta você pegar, ler uma vez, entendi, então todas as coisas cooperam para o bem. Tá bom. Aí amanhã você vai lá, cai, quebra o pé, aí fica reclamando, quebrou o pé. Quebrei o pé, tá doendo. O que eu fiz por isso? Então você não entendeu. Fulano me traiu, me roubou. O que aconteceu? Isso é mal, isso é ruim. Que experiência ruim. Por que eu criei isso? Você não entendeu ainda. Todas as coisas cooperam para o bem. Sejam elas positivas ou negativas, elas estão cooperando para o propósito. Para algo maior. Você tem que pegar uma verdade e ficar refletindo sobre ela. Talvez por dias, por meses, por anos. Até você conseguir ensinar isso para cada célula do seu corpo. Não existe uma única consciência no seu corpo. Tudo é consciência. E cada célula sua é individualização de consciência. Então, todas elas têm que ser ensinadas. Por exemplo, em termos de planeta, a realidade muda. A realidade ela também é co-criada pelo consciente coletivo. Então o seu corpo, por que uma crença, por exemplo, você tem que ficar reprogramando ela várias vezes até ela começar a agir? No mínimo aí 90 dias, todo dia reprogramando uma crença nova para ela começar a agir na sua vida. Porque cada célula do seu corpo tem uma consciência. Então às vezes você acha que você aceitou uma verdade, mas você não aceitou. Ainda tem células no seu corpo que negligenciam e não aceitam aquilo. E através da educação, da repetição,
que você vai conscientizando célula por célula, até todas elas concordarem com aquilo que você, o Deus do seu universo, está ensinando para elas. Dentro de você, o que está acima é como o que está abaixo. Então, dentro de você existem outras civilizações, outros seres. Da mesma forma como aqui, na nossa realidade, aqui você vê os seres humanos, você vê os pássaros, as aves, aí você vê os bandidos, aí você vê os mocinhos, os heróis, tal. No seu corpo também. Tem os glóbulos brancos, que são os heróis. Eles vivem aí combatendo os vilões, que são as células cancerígenas. Entendeu? O quão magnífica é a realidade? Aqui na nossa dimensão tem um sol que brilha e ilumina e que dá vida. Dentro de você também tem um sol, o seu coração, que brilha e que dá vida para o restante. Se o seu coração parar, todo o resto morre. Se o sol aqui da Terra parar, e ele vai parar um dia, todo o resto morre. Então, você entende como que é? O que está acima é como o que está abaixo. Se você gostou do vídeo, clica no joinha aqui, comenta qual que é a sua dúvida, interage comigo para que eu possa criar mais conteúdos assertivos, de acordo com quem está me assistindo, porque a mensagem depende de quem recebe, não de quem emana. E compartilhe esse vídeo, né, para que mais pessoas conheçam a verdade, expandam suas consciências, tenham vidas melhores. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.